Amém. Mateus 13, 24 diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Podeis sentar? Esta parábola, a conhecida parábola do joio e do trigo. Cada um dá um nome que melhor vai à sua memória, né? Mas o fato é a comparação que Jesus faz e os ensinamentos que as misericórdias do Senhor nos podem trazer. E diz que o reino dos céus é semelhante. Jesus contou muitas parábolas falando sobre o reino dos céus, dizendo que era semelhante. Quer dizer, e uma das muitas muito interessantes que Jesus conta é que o reino dos céus é como uma medida de fermento que uma mulher introduz na massa, na farinha, né? E daqui a pouco está tudo levedado. Também ele fala semelhante ao grão de mostarda, que é menor grão, mas quando se transforma numa árvore, é as maiores. Então, com isso, Jesus está querendo dizer o quê? O reino vai crescer e vai se tornar maior, vai dominar. Então, mais a parábola do joio mostra mais uma semelhança de que um homem semeou a boa semente. Depois, lá a partir do verso 36, tem a explicação da parábola. Claro que Jesus deu uma explicação e em cima da explicação vem também aquilo que Jesus nos dá no dia a dia, a revelação, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã. Então, o que está escrito aqui não está morto na letra. Por isso, nós podemos dizer que servimos a um Deus vivo. Os espíritas têm seus livros, eles leem uma vez, acabou, já diz assim, ó, já li esse livro, não vai ler mais. Diferente de nós. Nós lemos a mesma passagem bíblica 500 vezes e sempre tem uma novidade ali, porque o nosso Deus é vivo. Se ele é vivo, a sua palavra também é viva e se renova. Os livros deixados pelos grandes filósofos ou pelos líderes religiosos, eles envelhecem. Quem leu uma vez, acabou. Já decorou alguma coisa, está decorado e ponto final. Muito diferente da Bíblia, né? Por exemplo, o islamismo tem um livro que supõe revelar o Deus assassino que os islamistas servem. O livro deles está lá. Quem leu, leu. Acabou. Não tem inspiração. Não tem divindade real, viva, que se renove e muito mesmo que dê poder de renovação àquela palavra. Mas nós glorificamos a Deus, porque Ele nos encontrou e nós aceitamos o seu convite. E hoje nós somos o único povo que serve a um Deus vivo. Então diz aqui, um homem semeou a boa semente no seu campo. Jesus vai dizer que esse homem é ele, o Filho do Homem.
e o campo é o mundo. Ora, o mundo já não é, né? Em primeira mão, já não estamos falando exclusivamente da igreja, mas estamos falando do mundo. Deus semeou o que é bom, mas o inimigo veio e semeou o que é mal. Se nós nos reportarmos para o tempo de Adão, vamos ver que Deus só semeou o que é bom, mas o inimigo veio e semeou o que é mal. Mas o que o inimigo semeou de mal? O inimigo fez um homem mau? O inimigo também criou um homem mau? Não. O que o inimigo semeou de mal? Palavras, conceitos de rebeldia contra Deus. Isto é o que nós vemos lá em Adão. Porque muita gente pode pensar que o bom e o mal esteja resumido a homens bons e homens maus. Não. O que faz um homem bom ou um homem mau é o conceito que ele decide usar como filosofia para a sua vida. Se o camarada segue conceitos ruins que o diabo tem criado, ele será um homem mau. Mas se ele decidir pelos conceitos de Deus, ele será um homem bom. Aqui diz que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens faziam o quê? Dormiam. A Bíblia na linguagem de noite, a Bíblia na linguagem de hoje, diz algo até interessante, que ela diz assim: certa noite, enquanto os homens dormiam. Porque se aqui está dizendo enquanto os homens dormiam, então possivelmente é noite. Aí veio o inimigo e semeou o que é ruim. Enquanto os homens dormiam, o inimigo veio. Ou seja, irmão, você não pode dormir. Se você dormir, o inimigo vem e vai semear. E depois que você olhar o que foi semeado de ruim, interessante é que você não terá poder de retirar o que é ruim. É isso que a parábola vai mostrar. Portanto, disse Jesus, vigiai e orai. Sede firmes e constantes. Sempre, quando você é firme e constante, sempre abundante, não tem brecha para o inimigo. Não tem noite na tua vida, ele não acha brecha para semear nada. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que põe mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Entende que a sua caminhada tem que ser? Ela tem que ser algo assim, terrível. Lembra o que Jesus falou? Quem de vós me convence do pecado? A caminhada de Jesus era terrível. Nenhum de vocês me convence do pecado. Ele estava determinado. O inimigo não tinha brecha na vida de Jesus. Então, os homens dormiam. Ora, se os homens dormiam, veio o inimigo dele, do Senhor, né? E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Foi procurar outros campos para semear. Os homens dormem. Quando os homens dormem, o inimigo vai e põe lá a sua semente. Irmão, eu oro para não dormir. E até aqui me tem ajudado, Senhor. Porque quando alguém entra com mais intenções no meio da igreja, agora resumindo esse mundo um pouquinho para dentro da igreja, o Senhor fala em sonhos,
O Senhor fala de muitas formas de revelação. O Senhor mostra pelas palavras das pessoas. Se eu dormir, as pessoas que não querem nada com Deus entram em nosso meio e acabam fazendo arruaças. Mas o Senhor nos tem mostrado quem quer compromisso e quem não quer. Quem quer exaltá-lo e quem quer exaltar a si mesmo e quem quer exaltação dos outros. Você não pode dormir. Você tem que se acostumar a ficar de olhos abertos, vigilante. Você quer dirigir a igreja de Jesus Cristo. Você quer dirigir o rebanho de Cristo. Alguém que tosqueneja toda hora, dá brecha para o inimigo toda hora entrar. Você tem que ter calo nos teus joelhos, senão você vai dormir. E se você dormir, o inimigo semeia. Na igreja? Não, lá dentro da tua casa. Lá dentro do teu trabalho. No meio dos teus filhos. Aonde você dormir, ele entra para semear. Eu vou te dar um lugar para vigiar. Vigie os teus filhos nos colégios. Nunca tivemos uma era de professores tão endemoniados como o tempo que estamos vivendo. Os professores estão ensinando ufologia, estão recomendando sites mentirosos de ufologia, todos os episódios de ufologia, todos eles estão desmascarados. Eu sei, pastor, tem crente que crê que há vida em outro planeta. Claro, tem crente que pensa que é crente. Vida em outro planeta, isso é história para criança. Mas os professores estão fazendo de tudo porque estão a serviço do diabo. Vigia lá, meu irmão, os teus filhos. Mas eu vou criar um tumulto na escola. Cria um tumulto na escola, mas não deixa o teu filho baixar o inferno. Faça o que tiver que ser feito. Mas não dorme nunca, porque Deus te deu um filho para que amanhã todos olhem para ele e digam: ali vai um homem de Deus. Vigia, ora, clama, faz a tua parte. Escolas hoje são um dos principais palcos aonde Satanás desfila. E tem pessoas que não estão nem aí para o que seus filhos estão fazendo no colégio, o que estão ouvindo. Olha, com essa era aí que nós estamos vivendo, dos microgravadores, seria bom até você dar aos teus filhos alguns para gravar as aulas. Deixa dentro do bolso gravando. Quando chegar em casa você examinar. A coisa nos colégios, meu irmão, está terrível. O diabo sabe aonde operar. Ele sabe em qual campo ele tem que semear. Ele não sai por aí jogando semente para qualquer canto, não. O que cabe a nós é não dormir, porque se dormirmos, ele entra, ele semeia, não só dentro da igreja, mas dentro da família, semeia tudo. Se você não vigiar, ele semeia as enfermidades espirituais, semeia tudo. É só não vigiarmos. Aqui diz, ele veio, semeou e retirou-se. Mas semeou quando? Eu quero que você entenda esse detalhe. Quando os homens dormiam. Quem está estudando a Bíblia está dormindo? Quem está em oração está dormindo? Quem está cuidando da sua própria vida e do seu próprio ministério está dormindo? Então é o que você tem que fazer, é o que eu tenho que fazer.
tomarmos cuidado para não dormir. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ou seja, olha o que... Vamos agora, como é o comum do texto, o joio são pessoas e o trigo são pessoas. Diz que a erva, o trigo, cresceu e apareceu o seu fruto. No que o trigo cresce e o seu fruto aparece, também é denunciado o joio. Ou seja, dentro da igreja, quando o fruto de alguns é demonstrado, a queda de outros também é. Irmão, estamos aqui para todos crescermos juntos. Foi para isso que Jesus derramou o sangue por nós. Foi para isso que Ele nos tem reunido. Mas o que acontece? Quando vemos alguns se destacarem, vemos outros, enquanto uns se destacam para o bem, outros se destacam para o mal, para a crítica, para a inveja, porque aqui está mostrando que quando o trigo demonstra o seu fruto, também o joio é destacado. Como? Pela sua inutilidade. É a minha interpretação aqui, né? Você pode dizer assim, não tem nada a ver, eu não vejo nada disso. Mas vai orar. Com certeza você só tem a ganhar. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, o joio vem? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros, etc. Mas veja bem, quando foi percebido, Senhor, nós percebemos que tem joio e trigo, podemos arrancar? Não, vocês não têm condições para isso. Agora que o joio e o trigo foi semeado, agora que a brecha para o inimigo foi dada, agora eles vão ter que crescer juntos até a... Ele, quando der a interpretação, a partir do verso 36, ele vai dizer que eles vão ter que crescer juntos até quando? Até a consumação do século. Interessante Jesus usar essa expressão, consumação do século. Isso me chama a atenção, porque ele estava ensinando, através da sua morte e ressurreição, que ele viria no terceiro milênio, na manhã. Ele mostrou o tempo que ele ficou lá em Samaria e depois de 2 dias retornou. Tudo Jesus estava dando a dica como ele se manifestaria no começo. E aqui ele está falando justamente que a grande separação do que presta e do que não presta será na consumação do século. E justamente é o tempo que nós estamos vivendo, chamado século da volta de Jesus Cristo. Aí ele diz assim: vocês não têm condições de separar o joio do trigo. Ora, mas eles achavam que estavam identificando. Senhor, quer que a gente vá separar? Quer que a gente vá arrancar? Não façam isso. Eu darei ordem aos ceifeiros, que são os anjos. Eles é que separarão o que presta do que não presta, o joio do trigo. Entende, irmão? Ou seja, toma cuidado para que o teu julgamento não seja errado, porque Jesus não te permitiu algumas coisas. O joio e o trigo crescem juntos, e tem gente que pode identificar errado,
Se não identificasse errado, Jesus talvez permitisse aos discípulos, tá bom, vocês identificaram? Então vai lá e arranca o que não presta, põe o campo direitinho. Não, deixa crescer junto, porque só na ceifa os anjos, com a ordem do Senhor, poderão separar o joio do trigo. E vocês hoje não têm condições. O Senhor diz logo um não. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Mas antes no campo só tinha trigo. Esse não de Jesus está dizendo o quê? Não, ou seja, já era. Agora o campo vai ter que caminhar, vocês vão ter que conviver tanto com o joio quanto o trigo. Vocês não poderão arrancar. Por quê? Não houve vigilância. Eles dormiram, eles adormeceram. Agora eu vou voltar mais uma vez. Não durma, irmão. Porque depois que o inimigo semear o joio, depois que o mal penetra, você talvez esteja nessa situação, não tenha condições de retirar. O chamado desta noite é para a sua responsabilidade e o seu compromisso com a sua própria vida. Porque não adianta vir na igreja e em casa levar uma vida relaxada. Está deixando brecha e o inimigo vai entrar. Depois você vai ter que conviver com coisas que você não terá poder para tirar. Por quê? Porque se o inimigo entra na sua falta de vigilância, isso pode virar uma maldição. Porque é Deus quem te dá a graça para suportar todas as coisas, mas não te manda ser um crente relaxado. Por que isso? Simplesmente porque tem gente aqui que já abandonou o que é oração, já abandonou o que é leitura bíblica, e gente que tinha projeto, e agora, meu irmão, toma cuidado. Não vai adiantar depois. O Senhor sempre nos avisa antes que a porta seja arrombada. Depois que o inimigo consegue meter o pé e entrar, irmão, aí já era, é difícil. Olha aqui, Jesus está dizendo, vai lá retirar? Não, replicou ele. Vocês não têm mais condições de fazer esta separação. Por que não tem? Porque a visão de vocês não te permite fazer esse trabalho. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos seus filhos, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro, né? Isso aqui me lembra quando Jesus falou assim, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Interessante que nos dias de Noé, né, aconteceu algo. O que era bom foi preservado e o que era ruim foi destruído. E assim nós esperamos na consumação deste século, quando Jesus retornar e se manifestar no Monte das Oliveiras. É exatamente isso que diz a profecia, que a carne dos inimigos apodrecerá, serão derrotados. Então, o bom será preservado e o ruim será aniquilado, será desfeito, será morto. É semelhante aos dias de Noé, e aqui Jesus está demonstrando a mesma ordem. Então, vá ao verso 36, diz, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele os discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século. Isso chama muita atenção quando Jesus usa essa expressão, que a ceifa é a consumação do século. Ele poderia dizer qualquer coisa, mas ele prefere usar a palavra século. Os ceifeiros são os anjos,
Verso 40, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, o que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmão, para nós encerrarmos, apenas frisando a vigilância que você tem que ter, e frisando que alguns já estão perdendo a noção da vigilância. A Escritura diz que temos que ser firmes e constantes sempre, né? Bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor voltar, o encontrar vigiando. Amém? Jesus falou, vigiai, pois, porque vós não sabeis o dia nem a hora. Então, quer dizer, você tem que estar vigiando sempre, todos os instantes, todo momento. E aqui, usando a linguagem mais comum que há centenas de anos vem sendo empregada sobre a questão do joio e o trigo dentro da mesma igreja. Irmão, você sabe que só aqui você ouve isso. Nós não queremos saber de brincadeira porque temos uma missão. Temos recebido das mãos do Senhor de forma inacreditável. Muitas vezes eu já cheguei nesse púlpito com a minha voz ruim, acreditando até que não poderia pregar, mas chego aqui, ainda que rouco, o Senhor tem dado graça, temos pregado, Ele tem tido misericórdia de nós, tem nos dado revelação, tem nos dado entendimento, Ele nos tem capacitado, nós desafiamos o mal, nós não temos medo de nada nem de ninguém, porque o Senhor tem sido conosco, mas o fato é que nós não temos brincado. Então, você aqui entra e ouve coisas, e talvez alguns, eu não sei, se sintam ofendidos, eu não sei, mas meu irmão, aqui também é um lugar aonde existe joio e trigo, e não é por falta de vigilância de ninguém, é porque o joio também é usado para provar o trigo. Você é aprovado em toda parte. Nós somos a tipificação de Israel. Israel foi provado no Egito? Sim, o Egito representa o mundo. Mas no meio do povo de Israel, tinha lá um Corá, Datã e um Abirão, causando contendas, intrigas e problemas no meio do povo. Assim também somos nós. Por isso, irmão, vigie, porque às vezes o que vai te derrubar não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Aqui eu falo porque tenho compromisso, e quando eu falo essas coisas terríveis e duras, eu sinto uma unção descer sobre a minha vida, me capacitando, me preparando para dias mais terríveis, em que o mundo cairá, mas eu estarei de pé. Porque eu não poupo palavras mesmo, eu tenho falado, Senhor, eu só preciso ouvir do Senhor, o resto é comigo. Então, meu irmão, qual o objetivo? É que todos nós cheguemos aos pés do Senhor. É que todos nós recebamos das misericórdias do Senhor. O projeto é que todos nós cheguemos naquele céu glorioso e digamos: louvado e engrandecido seja Deus. Que todos nós ouçamos: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. E se eu pudesse dar a minha vida para que isso acontecesse, eu daria. Mas para que isso aconteça, quem tem que dar a vida é você por ti mesmo. Porque a salvação é individual.
E mais uma vez eu tenho que dizer o que já tenho mencionado tantas vezes. Tem gente dentro desta igreja, e eu só tenho coragem de dizer isso na face dessa terra. Tem gente dentro desta igreja que, se não tomar jeito, não verá a glória de Deus. Irmão, tem que calejar os joelhos, tem que dobrar a fronte em cima da Bíblia, tem que aprender a chorar lágrimas de sangue, tem que aprender a ouvir Deus. Não adianta se fantasiar e vir para a igreja. Igreja não é circo. Ninguém entra aqui para ver roupa bonita, nem bela dicção. Nós só entramos aqui para ver Deus. Só nos interessa Deus. Não adianta puxar meu saco, que eu não tenho nada para dar para ninguém. Agora vê se outro pastor fala desse jeito. Eu falo porque sirvo um Deus vivo. Você tem que receber das mãos do Senhor. Portanto, a parábola do joio e do trigo, não sei quantas vezes já falamos sobre ela. E quantas vezes já falamos essas mesmas coisas. Mas o fato é, vigia, porque o devorador está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza. A responsabilidade é tua. Tem mais, olha bem, olha bem. Se ele entrar, você não poderá tirá-lo. Entendeu? É terrível, meu irmão. Não pensa que se você ver o diabo, porque ele penetrou pela brecha que você não deveria ter deixado, se você ouvir dentro da sua casa, não pense que vai ter autoridade. Você não tem autoridade quando o problema é fruto do seu fracasso. Entende isso? Se o problema é fruto do seu fracasso, você não tem mais autoridade. Que autoridade Davi tinha quando viu o anjo do Senhor com a espada sobre Jerusalém, matando 70 mil homens? Se ele tinha mandado contar o censo, qual era a autoridade dele? Quando Natã foi diante dele, que autoridade ele ia ter? Se o diabo estava penetrando pela brecha que ele deixou. Você quer fechar as brechas? Meu irmão, saia hoje daqui com as brechas fechadas. Quer acordar? Saia hoje daqui acordado. Vou falar, porque falo mesmo e não tenho satisfação a dar a homens. Tem pessoas que nós conversamos e que até hoje não flui nos lábios nenhuma palavra bíblica. Vai brincar em outro canto. Vai brincar em outro lugar. Quem anda com Jesus, fala como Ele. Aquele que diz que anda com Ele, aquele que diz que anda com Ele, também deve fazer como Ele fez, não é isso que João diz? Aquele que diz que está com Ele, também deve andar como Ele andou. Quando olharam para Pedro, disseram assim: tu és um dele, por quê? Porque tu falas como eles. Não, eu não falo, fala sim. Tu és um deles. Não, não sou, é sim. A tua fala te denuncia. Então, meu irmão, aproveita esta palavra e faz aquilo que o teu Deus te manda. Vai para a oração, vai para a palavra. O Senhor está te esperando na intimidade do quarto. O Senhor está te esperando para te revelar os segredos da Escritura. O Senhor está te esperando para te livrar da escravidão. E esta escravidão específica, meu irmão, sabe o que é? São trabalhos que algumas pessoas estão perseguindo. Não são todos, não.
Algumas pessoas estão insistindo em trabalhos que são escravidão e vão morrer nessa secura. Porque tem porta que Deus abre, mas tem porta que Ele não abriu. Vamos falar com Deus? Tem Deus para a gente falar com Ele? Existe Deus que responde às orações? Quem é joio? Quem é trigo? O joio vai continuar de pé soberbo. O joio não vai ter nenhuma palavra de oração. O joio vai chegar em casa e vai dizer, eu tenho mais o que fazer, eu não tenho tempo para a Bíblia. Mas o trigo vai dizer, tem misericórdia de mim, pecador. Fala com Deus nesta hora. Santo Deus. Ele morreu na cruz para te salvar, não foi para te condenar. Ele morreu na cruz, olha, para colocar as palavras dele na tua boca, fazer a tua língua como pena de um destro escritor. Não é para que você seja estranho. Tem crente que quando abre a boca, Jesus vira o rosto. E tem outros que ele derrama a graça para que fale, fale, fale e não te cales. Santo Deus, derrama sobre nós uma unção de vigilância, Senhor. Uma unção que nos tire o sono, esse sono que permite o inimigo penetrar. Derrama sobre nós uma graça para taparmos as brechas antes que ele entre. Olha, de cantos de mantos, vigia mesmo. Tem um nessa noite especial que Deus está tratando. Vigia, não esmorece não, não fraqueja não. Vigia, Ele tem planos, Ele tem projetos. Vigia, vigia e vigia. Não dorme não. E da tua esposa tu não tem ajuda nenhuma. Não pode contar com ela para nada. Na igreja é glória a Deus e aleluia, mas em casa não presta para nada. Quer se esconder aonde? Aqui? Não, aqui não é possível se esconder. Aqui não dá para se esconder, não dá. Aqui não dá para se esconder. O dia que Deus começar a me autorizar, me mandar apontar, meu irmão, seja o que for, mas vai ser. Muita gente ainda vivendo em plena restauração, ainda vivendo de ilusão. Estamos quase acabando a era da igreja, meu irmão. Estamos quase fazendo a previsão do retorno de Cristo. Casa dividida, olha, tem casa dividida aqui. Tem casa dividida, meu irmão. Vai aonde? Toma uma atitude, põe as coisas no eixo. Tem casa dividida, não vai a lugar nenhum. Estou procurando um ministério, aonde? Toma atitude, vai por tudo ou nada, ou junta ou acaba de rachar, mas Jesus não chama ninguém que vive de aparência. Joio e trigo, uma única família. Não tem condição, não tem condição, gente. Vamos deixar as ilusões de lado, não tem condição. Toma atitude. Fala com Deus. Olha, não vai empurrando com a barriga, porque Deus não está nesse negócio de empurrar com a barriga. Eu vou levando isso até quando Deus quiser. Não, você vai levar até quando você quiser.
Está brincando? Depois de 5, 10 anos de evangelho, ainda vem com esse negócio, vou levar até quando Deus quiser. Dobra os joelhos que você vai ver o fim dessa história. Aleluia a Deus, santo, santo. Deus, nós não queremos ser cortados. Hoje tu estás nos sacudindo para não sermos cortados. Precisamos atentar para a tua palavra, Deus. Muitos carregam o teu livro na mão, mas não têm a tua palavra no coração. E tu disseste: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor, esta é uma visão, uma palavra terrível, mas nós te glorificamos, porque certa vez o Senhor disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E uma multidão te abandonou, dizendo: dura este discurso, quem o poderá ouvir? E quando o Senhor virou, olhou, só tinha 12. Só tinha 12, Senhor. E o Senhor continuou o seu discurso e disse: vocês também querem ir? Pode ir! Mas alguém se destacou no meio da multidão, Senhor. Senhor, nós queremos ser como aquele que se destacou no meio da multidão. Aleluia. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Pode chicotear, mas não nos lance fora da tua presença. Aleluia, Deus. Olha, ainda tem mais. Tem mulheres que estão limitando a sua vida em cuidar de filho. Este não é o projeto de Deus. Eu cuido do meu filho, olha, eu cuido da minha casa, eu cuido do fogão, eu cuido da geladeira. Jesus Cristo morreu na cruz para isso? Que morte inútil. Tem que buscar o caminho, tem que rever os conceitos, tem que buscar a direção. Porque há uma palavra, há uma pergunta: até quando? Senhor Deus vive e poderoso, muitos têm padecido por não vigiar, Senhor. E quantos, Senhor, já até têm declarado: o meu tempo já passou. Já ouvimos isso aí fora, Deus. Pessoas dizendo: o meu tempo já passou. Alguém já declarou: Senhor, o meu tempo de ouvir estas mensagens já passou, e já passou mesmo, Senhor. Mas nós que aqui estamos, ó Deus, acreditamos, nem que hoje seja a última chance, mas ainda temos. Até a meia-noite de hoje ainda temos uma chance, não queremos deixar passar, Senhor. Nos dá graça. Nós aceitamos ser incomodados pelo Teu Espírito. Aceitamos ser espetados, aceitamos ser chicoteados, aceitamos ser incomodados, aceitamos, ó Deus, que haja formiga na cama, que não nos deixe dormir. Aceitamos, Senhor. Cria, seja como for, um caminho de tal maneira que encontremos a Tua face, Senhor. Aleluia, Deus.
Você que tem orado ao Senhor, crê na vitória? Então engrandeça o nome do Senhor. Mas o meu cálice elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, fácil transportar. Pai celeste, dá-me sempre o teu seja o Senhor. Você serve um Deus vivo, digno de adoração. Um Deus que recebe a tua oração, recebe a tua adoração, que te contempla de perto. Portanto, não fica para trás, não perde as pegadas dele. Você o tem como digno de adoração, então adore. Não adore na dependência de um louvor, de uma música. O adore com a tua expressão pessoal. Demonstra a Ele o fruto dos teus lábios, a simplicidade do teu coração.
bendito Deus eterno. Obrigado pelo privilégio de te adorarmos. Obrigado, Senhor, pelo véu do templo que foi rasgado, pelo acesso que temos a Ti. Se temos acesso a Ti, ó Deus, e Tu supres todas as nossas necessidades, não temos por que estarmos desesperados ou em faltas, pois Tu és o nosso sustentador. Se há erros na nossa caminhada, Deus, só há um culpado, Senhor, e nós te confessamos, somos nós. Ninguém é culpado, Senhor, dos problemas da nossa vida, dos problemas da nossa caminhada. Ninguém é culpado, Deus, nós te confessamos. Porque se Tu és o nosso Deus, se és o nosso remidor, se és o Cordeiro de Deus oferecido por nós, se derramaste o Teu sangue, se nos enviaste o Teu Espírito, se nos tem dado a Tua palavra, se alguma coisa não está certa, se houve brechas, se o inimigo entrou, se a casa está dividida, se há problemas em todas as partes, Senhor, nós te confessamos, somos culpados. Não queremos olhar para o lado para achar um culpado. Não queremos olhar para parte alguma para achar um culpado. O culpado somos nós de não termos dobrado os nossos joelhos, não termos buscado a Tua presença, não termos aguçado os ouvidos para Te ouvir, não termos aberto o nosso espírito para Te receber. Se alguma coisa não vai bem, Deus, nós somos culpados sim, Deus. Se, ó Deus, se as coisas não vão como deveriam ir, segundo o mover do Teu Espírito, somos culpados, Deus. Se o inimigo entrou, somos culpados. Se existem brechas, somos culpados. Confessamos as nossas culpas, Deus, e apelamos às Tuas misericórdias, pois só Tu nos podes resgatar, Senhor. Só Tu nos podes socorrer. Pela palavra que Tu disseste, Senhor, eis que faço novas todas as coisas. Assim em Ti esperamos, em Ti confiamos, Tu és o nosso Deus. Nos rendemos aos Teus pés e aguardamos nas Tuas misericórdias. Aleluia. Deus vive poderoso. Leva o Teu povo, meu Senhor, na Tua graça, na Tua paz, guardados de todo mal, das investidas das trevas, Senhor. Faz-nos triunfar, envergonhando o mal e glorificando o Teu nome. Aqueles que vão entrar nos Seus carros, ó Deus, põe um anjo adiante de cada um. Aqueles que vão chegar, ó Deus, nos lugares aonde vão se deparar com as situações problemáticas, da qual um dia deram brecha, pela palavra, Senhor, que o Senhor nos tem dado graça nesta noite. Muda, Senhor, a situação. Transforma a situação. Porque se cremos que o Senhor tem falado, então é porque há vidas neste lugar, nesta noite, que precisam ter brechas, roturas tapadas e situações transformadas. E nós estamos aqui buscando a face daquele que pode transformar. O único que pode transformar a água em vinho é o nosso Deus. Apaga a maldição, Senhor. Tapa as roturas. Envergonha, Senhor, o dardo do inimigo, a flecha, a lança. Porquanto nós sabemos que Tu estás aqui.
Deus vive e poderoso. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Santo e majestoso. Santo de Israel. Deus vivo. O Senhor está tapando as roturas. Ele está fechando as fendas. Olha que Deus tremendo. Verdadeiramente é como diz: opera além do que pedimos ou pensamos. O Senhor é bom. E nesta noite registre esse dia na sua vida como o dia em que o Senhor é bom. Porque Ele está fazendo coisas que você jamais poderia fazer ou alcançar. Aleluia, Deus. Santo Deus e Pai, glorifica o Teu nome, Senhor. E nos ajuda a todos, Senhor. A todos nós nos ajuda. Para que se algum de nós não tem brechas, que continuemos a vigiar com as Tuas misericórdias. Pois está escrito, Senhor, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Que continuemos nós a pisar na cabeça do diabo e a desfazer as obras de Satanás e a glorificar o Teu santo nome, Deus. E assim te pedimos, dá-nos a Tua direção para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações e as misericórdias do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que reconhecem que verdadeiramente o Senhor é bom. E aqueles que assim reconhecem, declaram: porque a vitória é nossa. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.